Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para você que está nos acompanhando, né? Teologia para iniciantes. Quero ministrar dessa vez a 10ª aula, amém? Hoje estou gravando aqui na minha sala, né? Normalmente estava gravando lá no quintal, mas hoje eu estou gravando aqui só. A única questão é que estou sem o quadro aqui, mas vamos seguir, ok? Você que tem nos acompanhado nesse estudo, né? Teologia para iniciantes. Estamos estudando o livro do Mayan Pillman e estamos falando sobre a existência de Deus. E nessa parte aqui do livro, na página 49, lá no segundo parágrafo, ou melhor, no último parágrafo, ele vai falar sobre o argumento da natureza do homem, ok? Ele diz assim: o homem dispõe de natureza moral, isto é, sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal. Ele reconhece que é um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que deve evitar. Esse conhecimento chama-se consciência. Ao fazer o bem, a consciência o aprova. Ao fazer o mal, ela o condena. A consciência, quer seja obedecida, quer não, fala com autoridade. Butler disse acerca da consciência: se ela tivesse poder na mesma proporção de uma autoridade manifesta, de sua autoridade manifesta, governaria o mundo. Isto é, se a consciência tivesse a força de pôr em ação o que ordena, ela revolucionaria o mundo. Mas acontece que o homem é dotado de livre-arbítrio e, portanto, tem poder para desobedecer à voz íntima, mesmo quando mal orientada e sem esclarecimento. A consciência ainda fala com autoridade e faz o homem sentir sua responsabilidade. Isso é verdade. Deus criou o homem, né, com essa faculdade, né, interior de ter a consciência. O homem, mesmo sendo depravado, mesmo em pecado, mesmo longe, distante de Deus, morto espiritualmente, ele possui sim uma consciência que, no geral, pode sim, ainda que depravado, ainda que sofrendo os resultados da queda lá no Éden, essa consciência ainda tem algum resquício do que é certo e o que é errado. Por exemplo, José no Egito. Diz a Bíblia que José estava na casa de Potifar, certo? E a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. Lembre-se, José não possuía nas suas mãos a Bíblia. Só isso que ele não tinha. Ele não tinha a Bíblia Sagrada. Certo? Não tinha no Novo Testamento, não tinha o Pentateuco, os Salmos para consolar o coração dele. Uma coisa ele sabia, que era errado coabitar com a mulher do seu patrão. As leis egípcias eram duras em relação ao adultério. Exigia pena de morte. Certo? Eu creio que você também entende que José não deixou de deitar com a mulher de Potifar só porque ele temia a morte. Temia as leis egípcias, mas antes ele temia as leis de Deus. O que ele ouvia falar da boca do seu pai, Jacó, acerca de um Deus que não poderia ser representado através de uma imagem do Deus que criou os céus e a terra, as histórias que ele ouvia da boca do seu pai, contadas pelo seu avô Isaac, pelo seu bisavô Abraão, produziu em José um temor, uma fé, uma crença que o fez rejeitar o pecado. Veja bem, a sua consciência era dirigida por Deus. A sua consciência era uma consciência temente a Deus. E, portanto, ainda que não havia à sua disposição as escrituras sagradas escritas para que ele pudesse se guiar, ele pôde rejeitar o pecado, interessante isso, né? Apenas usando a sua consciência. Ok? Diz mais aqui. Mesmo quando... já pulei. Kant, o grande filósofo alemão, declarou: duas coisas me impressionam: o alto céu estrelado e a lei moral em meu interior. Olha que interessante. Qual a conclusão que se tira de conhecimento universal do bem e do mal? Que há um legislador que idealizou uma norma de conduta para o homem e tornou a natureza humana capaz de compreender esse padrão. A consciência não cria o padrão.
ela simplesmente testifica acerca dele, registrando sua conformidade ou não conformidade. Quem originalmente criou esses dois poderosos conceitos do bem e do mal? Deus, o justo legislador. O pecado obscureceu a sua consciência e quase anulou a lei do ser humano. Mas no Monte Sinai, Deus gravou essa lei em pedras para que o homem tivesse a lei perfeita para dirigir sua vida. O fato de que o homem compreende essa lei, como também sente sua responsabilidade para com ela, manifesta a existência de um legislador que criou o homem com tal capacidade. Qual é a conclusão que podemos tirar do sentimento de responsabilidade? Que o legislador é também um juiz que recompensa os bons e castiga os maus. Aquele que impôs a lei, por fim, defenderá essa lei. Certo? Então Deus nos dá a consciência para que possamos ter essa noção do certo e do errado, do bem e do mal. Certo? E nos deu a livre agência, o livre-arbítrio para definirmos, para entendermos e compreendermos e escolhermos seguir o bem ou o mal. Só que Paulo também vai falar que existe a consciência cauterizada, né? Existem pessoas que chegam a um nível tão intenso de rejeição das coisas de Deus que a sua consciência fica cauterizada, fica como que cicatrizada, ela não penetra nada nela. Então esse tipo de pessoa, por exemplo, vai se tornar um assassino, um pedófilo, vai praticar crimes e a sua consciência não diz mais para ele que aquilo é errado. Certo? A sua consciência não mais consegue falar ao seu íntimo, porque ele simplesmente chegou num estágio no qual ele não aceita mais, não quer, um estado totalmente deplorável de consciência cauterizada, onde a questão do certo e errado para ele deixou de fazer qualquer tipo de efeito. Então, um camarada desse, a psiquiatria, os psicólogos vão dizer que ele é doente, né? A Bíblia vai dizer que tem a mente cauterizada. Ele já cicatrizou, ele não deixa nenhuma verdade mais penetrar nessa mente, nessa consciência. Então, ele comete crimes e não sente nenhum remorso por isso, não se sente mal. Você já viu alguma reportagem? O repórter perguntando assim ao criminoso: você ficou arrependido depois de ter matado aquele trabalhador, roubado o celular dele? Ele, não, tô na pista, é para isso mesmo. Aí a gente fica até chocado, né? Meu Deus, quanta maldade. Ou seja, ele cauterizou sua mente. Noção de certo e errado para ele tá passando longe, né? Mas, no geral, o ser humano ainda consegue ter esse discernimento de certo e errado. Ele sabe. Eu, antes de aceitar Jesus como Salvador da minha vida, na adolescência, eu tive uma experiência de me ser oferecido algo para fazer e eu sabia que aquilo era errado. Aquilo poderia trazer prejuízo para a minha vida pessoal. E eu simplesmente, mesmo não tendo Cristo, eu parei e pensei, falei, não, isso é errado, não vou fazer isso. Ou seja, a minha consciência me deu sinal vermelho dizendo, ó, isso é errado. Eu não lia a Bíblia, eu não buscava o Espírito Santo de Deus, eu não tinha nascido de novo. Entendeu? Então, essa consciência Deus concede a todo ser humano. Porque por meio dessa faculdade, ele vai ter a percepção do bem e do mal, do certo e do errado. Ok? Diz mais aqui, lá no último parágrafo da página 50. Não somente a natureza moral do homem, mas também todos os aspectos de sua natureza testificam sobre a existência de Deus. Até as religiões mais degradadas demonstram o fato de que o homem tateia como um cego, à procura de algo porque sua alma anseia. A pessoa que tem fome física busca algo que possa satisfazê-la. Quando o homem tem fome de Deus, ele anseia por alguém ou algo que possa satisfazê-lo. A afirmação minha alma tem sede de Deus é um argumento a favor da existência de Deus, pois a alma não enganaria o homem com sede daquilo que não existe. É como disse certa vez um estudioso da igreja primitiva: para ti nos fizeste, e nosso coração estará inquieto enquanto não encontrar descanso em ti. Agora ele vai falar aqui na página 51 sobre o argumento da história.
Ou seja, existem vários argumentos. O argumento do homem, agora ele vai abordar o argumento da história para provar a existência de Deus. Ele diz assim: a marcha dos eventos da história universal fornece evidência de um poder e de uma providência dominante. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história, isto é, para ilustrar a obra de Deus nos assuntos humanos. A história da humanidade, o surgimento e o declínio de nações como a Babilônia e Roma mostram que o progresso acompanha o uso das faculdades dadas por Deus e a obediência à sua lei, e que o declínio nacional e a podridão moral seguem a desobediência. Pearson, em seu livro The New Action of the Apostles, ou seja, os novos atos dos apóstolos, expõe as evidências da prevalente providência de Deus nas missões modernas. Em especial, o modo de Deus tratar com os indivíduos fornece provas de uma presença ativa nos seres humanos, ou melhor, nos assuntos humanos. Charles Baldwin, que foi por certo tempo o ateu mais notável na Inglaterra, desafiou para um debate o pastor Charles Hugh Price. O desafio foi aceito e o pregador, por sua vez, desafiou o ateu da seguinte maneira: como todos sabemos, Sr. Baldwin, que o homem, embora convencido contra a própria vontade, mantém sempre seu ponto de vista, e visto que o debate, como ginástica mental que é, provavelmente não converterá ninguém, proponho-lhe que apresentemos algumas evidências concretas da validade das afirmações do cristianismo por meio de homens e mulheres redimidos, pela influência do cristianismo e do ateísmo, da vida mundana e vergonhosa. Eu trarei 100 desses homens e mulheres e desafio a fazer o mesmo. Se o Sr. Baldwin não puder apresentar 100 contra os meus 100, ficarei satisfeito se trouxer 50 homens e mulheres que se levantem e testifiquem que foram transformados de uma vida vergonhosa pela influência dos seus ensinos ateus. Olha, se não puder apresentar 50, desafio a apresentar 20 pessoas que testifiquem com os rostos radiantes, como farão os meus 100. Que tem agora uma grande nova alegria em sua vida mais digna de resultado dos ensinos ateus. Se não puder apresentar 20, ficarei satisfeito se apresentar 10. Não, Sr. Bradley. Desafio a trazer um só homem ou uma só mulher que dê tal testemunho acerca da influência enobrecedora dos seus ensinos ateístas. Meus homens e mulheres remidos trarão provas irrefutáveis quanto ao poder salvador de Jesus Cristo sobre suas vidas redimidas da escravidão do pecado e da vergonha. Talvez, Sr. Bradley, essa seja a verdadeira demonstração da validade das afirmações do cristianismo. Olha que desafio, hein? O ateu desafiou a existência de Deus, o pastor falou: tudo bem, eu vou trazer aqui 100 homens que foram transformados e vão dar esse testemunho com o rosto radiante dos ensinos da palavra de Deus. Eu desafio o Senhor a me mostrar um homem que foi transformado, que saiu dos vícios, das drogas, com os ensinos ateístas. Eu quero que o Senhor me prove, me mostre. É isso, irmão. Deus entrando na história. O argumento da história mostra que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus tem se manifestado, tem agido para salvar a humanidade. No século XIX, o ateu e filósofo Friedrich Nietzsche declarou: Deus está morto. Por que ele disse isso? Em pleno século XIX, a Revolução Industrial estava a todo vapor, a ciência fazendo novas descobertas, cientistas fazendo novas descobertas, o telefone sendo inventado, a lâmpada sendo criada, né? O homem dominando a manipulação da energia elétrica, conforto, a tecnologia aumentando. No século XIX, os avanços tecnológicos para a construção de automóveis, que seria algo que seria produzido em série no início do século XX. Então, veja bem, ele olha para todos esses avanços tecnológicos e diz: Deus está morto, o homem não precisa mais de Deus. Estamos descobrindo a cura, vacinas, cura para enfermidades. Nós não precisamos mais da igreja dizendo o que nós devemos crer ou não. Era esse o protesto dele. Então, Nietzsche, ele era um filósofo ateu e ele odiava o cristianismo. Ele odiava a Bíblia. Então, ele, no século XIX, ele previa, né, que previsão furada foi essa? Ele previa o fim do cristianismo. Deus está morto. E você vê hoje, graças a Deus, a Bíblia continua sendo o livro mais lido de todos os tempos. O maior best-seller de todos os tempos é a Bíblia Sagrada, né? As igrejas continuam crescendo,
Missionários continuam sendo enviados para todo o mundo. A tradição, a cultura ocidental, totalmente influenciada pela cultura judaico-cristã, pela palavra de Deus. Então note a tentativa de Satanás para tentar destruir a palavra de Deus, a fé cristã, para declarar que o homem não precisa mais de Deus, foi uma tentativa frustrada. Esse é o ódio de Satanás. Ele não pode destruir a fé, ele não pode destruir a palavra de Deus, essa verdade. Amém? Então, de fato, né, uma grande prova de que Deus existe é que ele entra na história para transformar a vida dos homens. Né? Letra E, o argumento da crença universal. Isso é interessante esse argumento. A crença na existência de Deus é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana. Embora muitas vezes se manifeste de forma pervertida ou grotesca e revestida de ideias supersticiosas, essa opinião é contestada por alguns que argumentam a existência de raças que não têm a menor concepção de Deus. Mas o Sr. Jovens, autoridade no assunto de raças e religiões comparadas, afirma: todos os antropólogos sabem que essa concepção já foi para o limbo das controvérsias mortas. Todos concordam que não existem raças, por mais primitivas que sejam, totalmente destituídas de uma concepção religiosa. Embora alguém possa citar exceções, sabemos que a exceção não anula a regra. Por exemplo, se fossem encontrados alguns seres humanos inteiramente destituídos de todo sentimento humano e de compaixão, isso não serviria de base para dizer que o homem é, em essência, uma criatura destituída desses sentimentos. A presença de cegos no mundo não prova que todos os homens são cegos, ou seja, isso é um sofisma, uma falácia. Certo? Eu conheço sim uma cultura lá no interior da África que não tem nenhuma concepção de religião. Eles não adoram nada, nenhum ídolo, não adoram os animais, não adoram o sol, as estrelas, não adoram a natureza em si. Eles não têm. Logo, isso é uma regra. Não. Não, isso não é prova para tentar desconstruir esse argumento da crença universal. O fato de existir homens cegos não significa que toda a humanidade é cega. O fato de nascer um homem sem braços, sem pernas, não significa que todos os homens sejam destituídos de membros. Né? Ele diz mais aqui, ó. William Evans afirma que o fato de certas nações não conhecerem a tabuada de multiplicação não afeta a aritmética. Certo? Ou seja, é a mesma coisa de dizer também, o fato de milhares de pessoas se declararem ateístas e dizer que Deus não existe não significa que elas não terão que de comparecer, de prestar contas diante de Deus, né? O fato dela não, ao desejo, não acredita em Deus, mas isso não significa que ela não vai ter que comparecer diante desse Deus, porque ele existe. Como essa crença universal se originou? A maior parte dos ateus parece imaginar que um grupo de teólogos e especialistas reuniu-se em uma sessão secreta na qual inventaram a ideia de Deus e depois a apresentaram ao povo. Mas os teólogos não inventaram Deus. Como também os astrônomos não inventaram as estrelas, nem os botânicos as flores. É certo que os antigos mantinham ideias erradas acerca dos corpos celestes, mas esse fato não nega a existência desses corpos celestes. E como a humanidade já teve ideias distorcidas acerca de Deus, isso implica que existe um Deus acerca do qual os seres humanos podiam ter noções errôneas. Esse conhecimento universal não se originou necessariamente pelo raciocínio, porque há homens de grande capacidade de raciocínio que também negam a existência de Deus. Mas é evidente que o mesmo Deus que fez a natureza, com suas belezas e maravilhas, fez também um homem dotado de capacidade para observar, por intermédio da natureza, seu Criador. Ele vai citar aqui Romanos 1, versos 19 e 20. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus não fez o mundo sem deixar certos sinais, sugestões e evidências indicadoras das obras de suas mãos, porque os homens têm conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe rendem graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O pecado deturpou sua visão, perderam Deus de vista e, em vez de ver a Deus por intermédio da criatura, desprezaram-no pela ignorância e adoraram a criatura. Esse foi o início da idolatria. Mas até isso prova que o homem é uma criatura adoradora, que forçosamente procura um objeto de culto. E isso é verdade, irmão.
o ser humano tem essa necessidade incrível de adorar alguém ou alguma coisa, né? Por mais que o indivíduo possa se declarar ateu, ele vai dizer, eu não creio em nada. Ah, mas ele crê sim, ele crê na teoria da evolução. Ele tem fé. Fé na teoria da evolução. Certo? Ele adora tudo que está relacionado à teoria da evolução. Todos os artigos científicos, todos os escritos e livros, ele adora aquilo ali. Então ele, sim, ele adora algo. Um argumento. Certo? Então, essa teoria, esse argumento da crença universal é uma das crenças que provam, né? De prova da existência de Deus. Em várias culturas primitivas, você vai chegar ali e você vai observar a crença, né, em entidades superiores, a crença em espíritos. Se houve seca naquele período, eles vão dizer que os deuses, né, estão chateados com eles vão oferecer sacrifícios de animais para aplacar a ira dos deuses, né? Se a colheita foi maravilhosa, geralmente nesses povos que vivem de agricultura, né, eles vão dizer que o Deus deles os seus deuses estavam felizes, por isso os abençoou, e ali eles vão fazer celebrações, festas para honrar esse Deus. Então essa concepção, o homem já nasceu com ela, na verdade, né? A concepção de que existe um ser superior a ele, no caso. No finalzinho da página aqui, 53, vai dizer: essa crença universal em Deus prova o quê? Prova que a natureza do homem é de tal maneira constituída que é capaz de compreender e apreciar essa ideia. Como expressou certo escritor, o homem é irremediavelmente religioso, o que em sentido mais amplo inclui, número 1, a aceitação da existência de um ser acima e além das forças da natureza. 2, um sentimento de dependência para com Deus como aquele que domina o destino dos homens. Esse sentimento é despertado pelo pensamento da própria debilidade, pequenez e pela magnitude do universo. E 3, a convicção de que se pode efetuar uma união amistosa e que nessa união ele, o homem, encontra segurança e felicidade. Dessa maneira, vemos que o homem, por natureza, é constituído para crer na existência de Deus, para confiar em sua bondade e para adorar em sua presença. Então, quando nós dizemos isso, que o homem nasceu, que eu e você fomos criados para adorar, é uma verdade. Contudo, quando o homem rejeita a proposta do Evangelho para a sua vida, ele vai adorar outras coisas ou outras pessoas. Por quê? Porque foi criado para adorar, para ser um adorador. E adorar quem? O único Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então ficamos por aqui para mais um estudo, falando sobre teologia, comentando esse livro aqui do Meyer Pilmer. Se você ainda não tem, é bem baratinho, de repente você encontra aí a 30, 35 reais no máximo, 40 reais no máximo esse livro aí na Amazon. Procurei ele para que possamos continuar estudando. Então, esse livro seria uma espécie de teologia sistemática resumida, bem resumida, um pequeno resumo para falar sobre as principais doutrinas da fé cristã. Amém? Então até a próxima aula, Deus te abençoe. Clique aí no sininho para você receber as notificações, compartilhe aí você que está estudando essas aulas, compartilha no Facebook, nos grupos de WhatsApp, nos ajuda a chegarmos aí aos 1000 inscritos. Amém? Deus abençoe, até a próxima.